Olá, o relato que irei contar aqui hoje aconteceu com o pai do meu amigo, que se chamava Cody, em Connecticut, no ano de 1963, nos Estados Unidos. Jordan e sua família são norte-americanos, originários de Dallas, no Texas, mas se mudaram para o interior de Connecticut após o assassinato do presidente Kennedy, que aconteceu naquele mesmo ano. Narrarei da mesma forma que Jordan me contou. Em novembro de 63, eu e minha família estávamos ansiosos para irmos morar no interior. Mas antes de irmos para a nova propriedade, resolvemos ficar mais um pouco em Dallas. Pois naquela tarde, o presidente John Kennedy e a primeira-dama estariam visitando a cidade. Naquela época eu tinha 12 anos e fui com os meus pais, meu irmão Josh, que ainda era bebê, e também estava alguns primos. Fomos ver a comitiva presidencial. A cidade estava muito cheia naquele dia, mas nós ficamos perto dos carros da comitiva passando. O presidente e a primeira-dama acenavam para todos no carro, mas de repente ele ficou quieto e sua esposa começou a falar com ele. E foi nesse momento que um tiro atingiu a sua cabeça e infelizmente ele acabou falecendo. Foi ouvido vários disparos, que inclusive atingiu o governador, que estava no mesmo carro. Foi um verdadeiro rebuliço, e poucas horas depois, foi divulgado em cadeia nacional a morte do presidente. O pânico tomou conta da cidade, e meus pais nos levaram para casa, pois temia pela nossa segurança. No dia seguinte, pegamos o carro e viajamos para Connecticut. Ficamos 3 dias na estrada e finalmente chegamos na nova casa. Nossa casa ficava próxima a uma lagoa que dava para a floresta, mas não tinha muitas casas por ali, já que a mais próxima era 20 minutos da minha. Eu não sei o porquê, mas eu sentia algo meio sombrio naquela região, mesmo sendo um lugar bonito durante o dia, mas era tenebroso durante a noite. Na primeira semana, parecia tudo normal, mas com o passar do tempo, algo começou a ficar estranho. Era de madrugada, quando eu estava deitado em minha cama e vejo meu pai passeando pelo corredor da casa. Como eu dormia com a porta encostada, me levantei e fui atrás até a cozinha. Mas não havia ninguém lá, somente a luz apagada. Nessa hora, eu senti um calafrio pelo corpo e escuto a voz do meu pai pedindo para abrir a porta da cozinha. Eu já ia abrir, mas resolvi ir ao quarto dos meus pais. E foi nesse momento que, ao bater na porta, minha mãe abriu e viu meu pai dormindo na cama. O susto foi muito grande e eu contei para minha mãe,
e a mesma ficou surpresa, pois isso nunca havia acontecido antes. Mas ela pensou que eu pudesse estar imaginando coisas, já que a casa era nova. Eu voltei para o meu quarto e, mesmo estando assustado, tentei pegar no sono. Naquela noite, eu dormi e tive a sensação de estar sendo observado. E tive um sonho muito estranho naquela mesma noite. No sonho, eu levantava da cama e via o meu corpo dormindo, e uma sombra negra olhando pela janela. Mesmo com medo, eu fui em sua direção e vi um homem muito parecido com um espantalho me observando. Quando ele me viu fora do meu corpo, atravessou a janela e pulou em cima de mim. O susto foi grande e me despertei daquele sono, com minha mãe me chamando. O dia havia nascido normalmente, e depois de tudo o que aconteceu, fui com a minha mãe ao novo colégio, onde eu estudaria e sairia futuramente para o exército. Ao chegar em casa, meu pai havia dito ter escutado vozes pelo jardim, mas quando foi ver quem era, não encontrou ninguém. E depois disso tudo parecia normal. Até que à tardezinha começou a cair pedras nas janelas e no telhado. Meu pai se levantou da mesa e foi ao quintal procurar, pois achava que seria alguns moleques que estariam jogando pedras na casa. Mas como era uma propriedade rural, isso seria quase impossível, já que não havia muitas casas por ali. Ele procurou pelo quintal da casa inteiro, mas não achou ninguém. Contudo, as pedradas não paravam, e só veio terminar por volta de umas 7 horas da noite. Depois que esse evento parou, todos fomos dormir, e desta vez eu não tive pesadelos. Mas na manhã seguinte, escutei a minha mãe dizendo para o meu pai que teve um terrível pesadelo. Ela disse que havia sonhado ter visto um vulto negro rodando pelo lado de fora da casa, e que por um momento aquilo parou em frente à janela do seu quarto. Sua forma era como se fosse uma fumaça negra, e depois se materializou em um homem, com um chapéu que cobria parte de seu rosto. Aquela coisa parecia ter muita raiva, mas não conseguia entrar no quarto. No entanto, conseguiu entrar no corredor da casa. Minha mãe dizia que o pânico era tão grande que ela não conseguia se mexer em sua cama. Por incrível que pareça, meu pai disse ter tido o mesmo sonho. Mas desta vez, ele saía do seu corpo e caminhava pela casa. Ele disse ter visto minha mãe dormindo e seu corpo deitado ao seu lado. Ele foi caminhando e viu que todos dormiam. Contudo, algo parecia observar a casa. Ele disse ter visto no quintal 2 criaturas medonhas. A primeira parecia ser um grande urso negro
e tinha cabeça de cachorro. A outra era um homem com um chapéu e usava roupas rasgadas. Os dois seres ficavam observando a casa e tentavam entrar, mas alguma coisa não deixava. Quando eles notaram a presença do meu pai, correram em sua direção. Ele tentava correr, mas o homem de chapéu arrastava ele para dentro da mata, e o lobo negro mordia suas pernas e furava sua barriga com as presas. Ele contou que o susto foi tão grande que acordou e sentiu uma sensação muito ruim. Contudo, mais uma vez no final da tarde, nossa casa foi atacada com pedras novamente. Minha mãe e meu pai começaram a pensar que aquilo devia ser alguma entidade. E os pesadelos foram se tornando constantes em nossa família. Até mesmo Joss vivia chorando do nada. Em um certo dia, eu estava brincando no quintal, enquanto meu pai mexia no carro. Era por volta de umas 5 horas da tarde, e de repente tive a impressão de que alguém nos observava entre as árvores. Eu fiquei encarando, quando vi bem de longe uma figura negra de chapéu nos olhando. Chamei o meu pai, e quando ele veio, a coisa já havia sumido. Meus pais já não estavam mais aguentando viver naquela propriedade, porém não poderiam vender, pois já tinham depositado todas as economias no rancho. Em um certo dia, minha mãe foi na casa de uma certa senhora, que era a vizinha mais próxima, e a mesma disse que no passado pessoas entravam na floresta para fazer magia. Sacrifícios de animais também eram feitos. Ela disse para minha mãe que o casal Smith, quando foram morar por ali, não conseguiam viver em paz e começaram a ver aparições. Mas que com o passar do tempo, tudo foi normalizado, quando um certo pastor passou a celebrar cultos no lugar, a pedido do casal. Mas logo depois que os filhos deles nasceram, eles resolveram sair dali e venderam a propriedade. O que mais chamou a atenção da minha mãe foi que quando aquela senhora disse que, no século XIX, um homem chamado Thomas havia ido visitar seus parentes que moravam no centro de Connecticut e trouxe alguns escravos juntos na viagem. Mas que em certo dia, quando foi caçar na floresta, 3 desses escravos teriam fugido, e ao perceber ele foi atrás. Quando encontrou os 3 escravos, os torturou até a morte e enterrou seus corpos por ali. Como minha família era nova na cidade, me recordo daquela dona levar o pastor Jacob em nossa fazenda para fazer orações. Depois de um certo tempo, a casa voltou ao normal e foi assim por muitos anos, mas somente até o ano de 1975.